Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui contar o que os jogadores do Tricolor falaram na saída de campo. Primeiro, já começa admitindo ou falando que Volpi admitiu que poderia ter ido melhor no gol sofrido. Não necessariamente na primeira, mas na segunda bola. O Volpi admitiu que poderia ter ido melhor, mas que agora não tem muito o que fazer, não dá pra ficar se lamentando. Mas se você, torcedor gremista, tá aí se pensando, poxa, o Volpi entregou um gol, a gente não conseguiu uma vitória por conta do goleiro do Grêmio, será que ele tá achando que tá tudo bem? Não. Dessa vez, diferente de outras. Por exemplo, vou citar aquele gol contra o Juventude no Gauchão, que a bola foi, para alguns, defensável, e o Volpi disse, não, era indefensável, não podia fazer. Dessa vez ele admitiu, poderia ter ido melhor, que é como se dissesse, errei, peço desculpas, não tenho o que fazer, vou ter que olhar para frente. Gente, tá aí do Volpi admitindo então o erro. O Wagner Leonardo também falou que eles deveriam ter conseguido a classificação em primeiro do grupo e não em segundo, mas que pra ele quer olhar o lado positivo. O futebol não é como começa, é como termina. Eles estão vivos ainda na Sul-Americana, tem uma pequena chance de classificar em primeiro, mas dá perfeitamente para classificar em segundo, indo para repescagem, apesar aí de, vamos dizer assim, um constrangimento que existe por ter que disputar playoffs, que na verdade são repescagem de um grupo de Sul-Americana que tem, por exemplo, o Atlético Grau. Mas ele chegou a lembrar, e foi o jogador que lembrou mais isso, a parada vai ser crucial para o Grêmio. Os jogadores estão treinando em conversas de aeroporto, em conversas no hotel com o treinador, em conversas por vídeos. E hoje é isso que dá para ajustar. Automaticamente relembra a situação de que, olha, a gente precisa parar, descansar um pouco e depois fazer treinamentos para entender exatamente o que o Mano quer e todos os movimentos do novo treinador que está tentando ajustar as coisas. O Ronald também conversou com a imprensa e ele entrou, o Mano elogiou o Ronald na entrevista, chegou a dizer, o Mano que, ouviu alguns torcedores reclamando na arquibancada, falou, cara, ele ganhou todas as bolas lá por cima, foi super bem, o Mano gostou do Ronald. E ele disse, Ronald, que se acha muito mais pronto, muito mais maduro, mais preparado para jogar agora no Grêmio. E sobre a sua vida, que recentemente teve possibilidade de ir para Polônia ou outros lugares, disse que a sua cabeça sempre esteve no Grêmio e que por ele quer ficar e ganhar mais minutos com o Mano Menezes, e tá trabalhando para isso, que agora o Mano Menezes prometeu e vai dar mais minutos para ele, até por conta desse elogio. Então o Ronald, pelo jeito, é um que vai ficar. Arezzo se manifestou, disse que estava muito triste pelo gol, ele também admitiu falha, disse que se preocupou um pouco, se precipitou, esse foi o termo. Precipitou, não é preocupou não, JB, precipitou na finalização em que ele perdeu um gol na pequena área. E depois também acha que se precipitou na bicicleta. Poderia ter esperado um pouco mais, dominado aquela bola, né? Se ele domina a bola, o gol tá escancarado, ele tentou bater de primeira e aí bateu reto no cara que estava dentro da goleira e tirou o gol do Grêmio. Se ele esperasse um pouco mais, poderia ter ido melhor. Ou até a própria bicicleta, ele já tentou a bicicleta, cara, tava tudo do mesmo jeito, era só tentar respirar, escolher o canto e bater. Mas ele admite que se precipitou um pouco nessa situação. Deveria ter esperado um pouco mais. Pediu desculpas ao torcedor pelo que aconteceu, o Arezzo. O Lucas Esteves foi o único que lembrou, pelo menos os que eu ouvi, lembrou sobre a penalidade não marcada no final da partida. Mas acabou não dando muito moral para isso e tal. O Ronald também estava no lance e tudo mais. Mas acho que o Grêmio ficou tão assim, não é abatido o termo, mas dizendo, cara, não vou, depois de um jogo contra o Godoy Cruz, chegar aqui e ficar falando sobre arbitragem, sendo que a campanha tá desse jeito na Copa Sul-Americana. Então, embora exista o lance, ele não foi amplamente badalado, nem pelo Mano, nem pelos jogadores gremistas, diga-se de passagem. O João Pedro também falou, explicou que as suas dores são na canela, não é nem bem no tornozelo, tá? Que ele já vem treinando há um bom tempo com dores e que aí sentiu, ele vai ver o que é. O Grêmio confirmou uma lesão no punho do Igor Serrote, que teve que sair do estádio direto para o hospital e no hospital fez o que se chama de redução, recolocou o punho no lugar, tá? Porque ele foi escorar e tirou do lugar. Esse tá fora. O Mano disse que o Vidiaçante e o Edenilson voltam no Morumbi. Esse tá fora. E o João Pedro passa a ser dúvida a partir de agora na sequência de jogos do Grêmio. Talvez o João Lucas seja o titular no Morumbi. É isso que provavelmente vai esperar o Grêmio na sequência nos jogos do Campeonato Brasileiro, tá bom? E tem esse jogo depois, a partida final contra o Luquenho na Arena, para encerrar a participação gremista na Sul-Americana. Se ganhar, é certo que vai para a repescagem no mínimo,
Se ganhar e do outro lado o Godoy Cruz, sei lá, empatar ou perder pro Atlético Grau, o Grêmio vai ser primeiro do grupo. Essa é a única coisa que poderia acontecer para não precisar dos playoffs. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.